E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais uma questão do simulado da plataforma SAD ciclo 9. Bem, vamos pegar a questão 120 aqui, e é uma questão também tranquila, né, como a última, a 119. Ela é bem direta e você consegue até mesmo é, deduzir essa questão pelo texto, né, que é bem dependente do contexto. Vamos lá. Profissionais que atuam em clínicas de radiologia odontológicas estão sujeitos à exposição crônica e intermitente aos raios-x. Então, eles têm uma exposição constante, né, ao longo do tempo e intermitente. Ou seja, não tem muito. Vou precisar agora, agora não. Então, tipo, não tem um. Tipo, vou usar durante tal período, sabe? Fazer cálculo diretamente. Às vezes usa, às vezes não. Mas é sempre crônico, é diário, digamos assim, constante. Embora os níveis de radiação em cada exame sejam baixos, a prática exige medidas rigorosas de segurança. Nesse contexto, a principal preocupação recai sobre os efeitos estocásticos, né, probabilísticos da radiação, que não possuem um limiar de dose seguro e são cumulativos, podendo induzir instabilidade genômica a longo prazo. Por isso, além do uso de barreiras físicas, como os aventais de chumbo, é obrigatório que cada técnico utilize um dosímetro individual durante toda a sua jornada de trabalho. Fisicamente, a exigência do dosímetro individual no ambiente de raio-x decorre de sua função do quê? Bem, basicamente o texto inteiro está falando para a gente que eu não posso ficar levando radiação o dia inteiro, todo dia, né? Por quê? Porque a gente não sabe até onde eu posso, né, levar essa dose. E os efeitos são cumulativos, ou seja, quanto mais eu ficar exposto, pior fica ao longo do tempo, né? Os efeitos são cumulativos, então um dia levando, 2 dias levando, 3 dias levando radiação, vai só piorando. Né? Os efeitos vão se acumulando assim, ó. Isso induz instabilidade genômica, ou seja, o meu DNA fica instável, ok? Ao longo prazo. Daí ele fala que além do uso das barreiras físicas como os aventais de chumbo, né? A gente sabe que esses tipos de proteção, por exemplo, com placas de metais, eles meio que atrapalham as ondas passarem, né? Às vezes até mesmo completamente. Então você não é exposto a esse tipo de radiação. Tanto que em alguns casos extremos a gente tem materiais que são presos dentro dessa caixa de chumbo, né? E enterrados em volta de concreto. Um exemplo muito peculiar que a gente pode lembrar também, que realmente funciona, é a caixa isolante, né? Eu acho que caiu uma questão no Enem já sobre isso, que era uma caixinha metálica que a pessoa colocava o celular dentro e não recebia sinal, né? A gente, basicamente é o mesmo conceito. Bloqueia a radiação. Daí vamos lá. Fisicamente, o que o dosímetro faz? Basicamente, a pessoa tem que usar um dosímetro, ou seja, uma medição. Pensa assim, voltímetro, amperímetro, tudo isso é algo que mede. Então, por dedução, você poderia falar assim, cara, um dosímetro vai medir alguma coisa. E ele está falando de radiação, eu vou medir o quanto de radiação, né, a pessoa está levando. Então, um dosímetro individual vai medir, né, quanto de radiação eu estou absorvendo, né, durante o meu trabalho. Daí vamos lá. Registrar a energia ionizante acumulada. Nada mais justo do que marcar isso aqui, né? Para mim fica bem claro. Bloquear a penetração dos fótons. Fótons é um tipo de radiação? Com certeza, mas aqui a gente está falando de fóton com o conceito da luz, né? Então não é a mesma radiação, por exemplo, ionizante, né? O poder de ionização é baixíssimo. Ridículo. Tá? Então a gente pode tirar isso aqui. Monitorar o aquecimento celular interno, cara, nada a ver, né? Porque a gente. Existe isso? Existe, né? Ondas, por exemplo, de infravermelho esquentam bastante. Só que nesse caso aqui a gente está falando sobre instabilidade genômica, tá? Então essa é a preocupação, não é se você vai esquentar seu corpo, beleza? Detectar resíduos radioativos na pele. Não é o caso. Aqui no caso, né? Por exemplo, se fosse isso, eu imagino que o contexto seja outro, né? Porque aqui eu estou medindo as doses que eu estou levando ao longo do dia e não se eu tenho alguma parte de resíduo radioativo na pele. Interromper a emissão da radiação. Com certeza não, né? Tem pedaços de urânio aí que estão até hoje emitindo radiação e não tem muito o que você fazer a não ser isolar. Né? Então não vai ser um dosímetro que vai mudar isso. Então a gente fica mesmo com o gabarito da letra A e vamos para a próxima.